E aí, pessoal, vamos lá. Então, resolver a questão B, a parte B da questão 3. Então, isso aqui trabalha, é um problema de transbordo. Essa figura intrincada aqui mostra rotas de expedição de carros de três fábricas. As fábricas são fábricas um, 2 e 3. Essas são as capacidades de fornecimento delas, que levam para os três nós de revenda, 6, 7 e 8. Passando pelas centrais de distribuição, nós 4 e 5, que são nós de transbordo puro. Então, o custo da expedição dos carros, né, são apresentados nos arcos, então são esses valores aqui, multiplicados por 100. Então, a ideia da questão A é modelar isso daqui e encontrar a solução do problema. Essa informação toda, a primeira tarefa é passar para custos. Então, se a gente for perceber que estão os custos, então o custo do nó de origem 1 até o nó de origem 4 é o custo de 1, o custo que está nesse arco. E assim a gente preenche todos eles. A ligação entre o custo 1, nó de origem 1 e o nó de origem 6, ou seja, do 1 para o 6, não existe um arco. E por esse motivo a gente coloca um número relativamente muito alto, que seria o custo m. Então, como no Excel, qualquer outro calculadora de números não reconhece a letra m, a gente tem que traduzir ela como um número relativamente muito alto em relação aos demais. Aqui no caso 9.999. Então toda vez que não houver um arco, a gente coloca esse custo m. Então um valor muito alto. E aí, então a gente tabela todos os custos. Mas aqui tem um elo a mais que é o elo fantasma. E esse elo fantasma, então é para justamente a gente resolver a questão B. Então a questão A foi resolvida e a B, não agora, mas em outro momento, a B a gente vai resolver. Então, acho uma nova solução ótima, considerando que a central de distribuição 4 passa a vender 240 carros diretamente a clientes. Então, ou seja, ao invés do cliente comprar lá na revendedora, ele vai comprar direto do nó 4. Isso implica uma mudança. Então, essa mudança aqui, a partir do nó 4, vai ter uma saída. Então, é um nó de transbordo que se transforma em um nó de demanda. Se há uma demanda agora de 240, e antes esse problema estava equilibrado, a gente tem que equilibrar. Se sai 240, tem que surgir também 240. E por isso a gente cria o nó fantasma, a origem fantasma. Então é um nó que não existe. Ou seja, algum cliente, se esse daqui for atendido, algum dos demais vai ficar sem ser atendido. E ele não vai ser atendido. Essa representação vai estar representada pelo nó fantasma. E o nó fantasma atende tanto o nó de transbordo 4 quanto o nó de transbordo 5. Como o problema não diz que não há nenhum custo por não atender, o custo desse trajeto que não vai ocorrer, o custo é naturalmente zero. Poderia acontecer um custo se houvesse, por exemplo, uma multa de não fornecimento. Mas não é o caso. E é o que fica representado aqui. Então, o custo do nó fantasma atender o elo 4 é zero e atender o elo 5 é zero. Como ele não se conecta com os nós 6, 7 e 8, o custo é um custo relativamente muito alto. A mesma estrutura da matriz, com os mesmos tamanhos de colunas e linhas, a gente define para as nossas variáveis de decisão, que aqui já está rodado o solver na otimização. Então essa é a alocação ótima. A gente tem as restrições aqui. Então temos aqui as capacidades dos fornecedores, do número 1 ao 3, então respectivamente essas capacidades. E a gente tem a capacidade também do elo fantasma, que é o quanto vai faltar, que são ali 240. Então, e a gente tem também então, todo elo de transbordo, a capacidade total que vai passar por ele, vem a ser 330 ali. Então, ou no caso ali, 330 mais 240. Então, na verdade, é um ponto a ajustar aqui na minha otimização. Talvez isso possa fazer bastante diferença. E aí, partindo dessa otimização que está pronta, a gente ainda consegue interpretar ela
mesmo com esse pequeno detalhe do transbordo não está exatamente a mesma quantia. E como é que a gente interpreta essa resolução? Então vamos lá, pelas setas. Então do nó 1 até o nó 5, a gente tem um fornecimento de 900 unidades, são entregues 900 unidades, a um custo de R$ 3 por unidade. Do nó 2 atende o elo 4 de transbordo, entregando 1.400 unidades, e não atende mais ninguém. O fornecedor 3 atende o nó 4, entregando 1.000 unidades, as 1.000 que ele tem de capacidade. E por fim, o último elo fornecedor, que é o fantasma, entrega, ou seja, deixa em vermelho, deixa de entregar 240 unidades para o elo 5. E aí o que acontece? Então, na sequência, a gente passa a olhar para os nós 4 e 5 como fornecedores. Então, do nó 4 sai 1.060 para o nó 5 e sai também 1.100 para o nó 6. Com isso, eu tenho todas as entradas, então entra 1.040 mais 1.000, ou seja, entra 240 no nó 4, mas saem dele apenas 1.100 e 1.060, ou seja, uma diferença de 240. Esses 240 vai ser vendido direto ao consumidor a partir do elo de transbordo 4. E por fim, então a gente tem o nó 5. O nó 5 vai atender completamente o cliente, o elo 8, entregando 1.200. E aqui informa também que vai entregar 1.000 unidades para o elo 7. Porém, a gente sabe que está faltando, então, 240. Então, não foram entregues 240 unidades para o elo 5. E agora, quem é que vai ficar sem receber, o elo 7 ou o elo 8? Bom, como é um problema de minimização, aquele que tiver o menor custo, ou seja, que tiver um menor custo vai ser atendido, e o de maior custo não vai ser atendido. Entre o 2,1 por unidade e 1,9, o menor custo é o que liga ao elo 8, logo ele vai ser atendido, e o elo 7 deixa de ser atendido, ou seja, vão faltar 240 unidades para ele, ou seja, dessas 1.000, vai ficar faltando ali 240, só vai ser entregue 760. Então essa é a interpretação do exercício. Testem aí modificando esse 330 para 3.300 para 3.540. Então, que provavelmente a gente vai conseguir identificar esses 440 que a gente teve que deduzir aqui como um elemento adicional da nossa otimização. Então, pessoal, para tirar aquela dúvida sobre os 330 ou 3.300 ou 3.540, o correto é 3.540, fazendo esse ajuste mudaria? Então, foi o que eu fiz. Então, é o tema de casa de vocês e, na verdade, isso não muda a solução. Muda aparentemente, então, alguns números, mas a alocação ela continua exatamente a mesma. Inclusive, a gente continua com o problema de saber apenas que o elo 5 não vai ser atendido em 240 unidades. Mas essa alocação ela não nos diz qual elo finalístico ali de demanda que não vai ser atendido pelas 240 unidades. Ou seja, não ter atualizado o valor do B, que antes era 3.300 para 3.540, não comprometeu o resultado final. Inclusive, não mudou o valor da otimização total. Que essa solução inteira tem como valor total da solução 8.520. E é isso aí, agora está 100% do exercício.